Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, finalmente, venho trazer aqui para vocês a resenha de uma das melhores leituras que eu fiz nesse primeiro semestre, que foi O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. É sobre esse livro que nós vamos falar hoje. Bem, já adianto que essa resenha será bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar, porque eu realmente fiz um esforcinho ali, vou trazer tópicos importantes, vou fazer analogias, e antes da gente começar eu tenho um aviso para fazer para vocês, tá? Eu vou fazer uma análise do Morro dos Ventos Vivantes, vou trazer para vocês minha opinião sobre o Morro dos Ventos Vivantes, baseado num posicionamento cristão, tá? Então, há elementos mais cristãos, que eu vou olhar assim, digamos, na história, eu vou analisar de uma forma mais cristã, justamente porque o meu foco com esse canal é falar sobre livros, falar sobre leitura católica, tudo mais. Então, justamente por isso eu sei qual é o meu público, eu sei que a grande parte do meu público é católico, grande parte do meu público espera livros que sejam aí bons, e que acrescentem, não vão fazer mal para a vida espiritual ou algo do tipo. Então, baseado nisso, esse vídeo aqui eu vou estar trazendo para vocês uma resenha mais num perfil cristão. Então, se você caiu aqui de paraquedas, pesquisou no Google, sei lá, por algum meio me achou, né? Já vou adiantando isso, porque assim vocês já podem decidir se vão querer me ouvir ou não, não é mesmo? Enfim, basicamente é isso que eu queria estar avisando para vocês. Agora sim, podemos começar. Eu vou estar analisando o Morro dos Ventos Vivantes em 3 aspectos, tá? O primeiro vai ser a edição. Então, a edição que eu comprei, a edição que eu li, tradução, enfim, o aspecto mais, digamos assim, físico. Então, mais o livro em si, menos do que a história, vai ser o primeiro aspecto que eu vou analisar com vocês aqui. O segundo vai ser a história propriamente dita com a minha opinião. Então, sim, eu vou falar um pouquinho da história para vocês, mas fiquem calmos, não vou dar muitos spoilers, vai ser realmente bem por alto, digamos assim. E o último aspecto que eu vou estar falando para vocês vai ser a classificação em estrelas, tá? Em quantas estrelas, no fim, eu classifiquei esse livro. Como a gente costuma fazer nos aplicativos para salvar a leitura, a gente costuma classificar. Então, eu vou estar fazendo isso aqui hoje também, para poder estar ajudando, enfim, para poder estar realmente aí aumentando a qualidade dessa resenha. Então, vocês vão ter aí um pacote completo, digamos assim. Pedir para você se inscrever, dar o seu like aí, deixar o seu like aí embaixo para mim, porque isso vai ajudar bastante. Comenta aí se você já leu O Morro dos Ventos Vivantes ou não, eu vou amar saber, eu adoro saber a opinião de vocês sobre os livros, sobre a leitura, sobre os vídeos, isso ajuda muito a continuar aqui com o canal, então por favor me ajude nesse sentido, beleza? Ok, vamos começar então analisando essa edição do Morro dos Ventos Vivantes. Essa edição do Morro dos Ventos Vivantes que eu tenho aqui, ela é da editora Príncipes, e custou, sim, pasme, R$ 9,90. Eu paguei R$ 9,90 nesse livro aqui. Agora, na Amazon, se não me engano, ele tá entre R$11, 10, 11 por aí. Não sei, ele não passa de R$15, tá? Então, se você quer adquirir o Morro dos Ventos Vivantes por essa edição, eu recomendo sim que você adquira, tá? Alguns adendos sobre essa edição. A edição, ela querendo ou não, é mais econômica, digamos assim. Então, ó, capa é brilhante. Eu até gosto dessa capa, tá? Eu acho ela bonitinha assim. Tem uma capa da Príncipes que eu não suporto. Desculpa, editora Príncipes. Mas eu não suporto aquela capa de Abadia de Northanger da Jane Austen. Os livros da Jane Austen dessa versão barata são muito feios. A capa eu acho muito feia, mas isso aí é mais uma coisa pessoal mesmo. Mas aí você decide se você adquirir ou não. Tem várias edições bonitinhas também. O Morro dos Ventos Vivantes eu acho que merece sim uma edição mais cara. É um clássico muito assim interessante, e eu acho que uma boa tradução também é interessante de se ter, embora eu ache que essa tradução não é tão ruim de outras edições. Então não tem como eu fazer uma comparação de tradução, qual tradução é melhor, não li a versão em inglês, não sei, não faço ideia também. Então é o seguinte, eu acho que essa tradução é boa, mas eu não sei das outras traduções, entendeu? Então não posso dizer com 100% de certeza se é tão boa, mas eu gostei bastante, eu não achei muitos erros ortográficos, quase nenhum erro ortográfico, e muito pelo contrário, bem certinho. E bem, olha, as folhas são amarelas, são um pouco mais finas, mas é bem normal, assim, bem normal dos livros, não é nada demais, e a parte interior é bem diagramado, né? A fonte é confortável, a visão vale a pena.
Agora vamos falar um pouco da história em si, que é o ponto principal. Se você tá aqui nesse vídeo, você não quer saber nem muito sobre a edição, né? Mas sobre a história. Vamos lá, começando, né? Primeiro, a gente ouve falar muito sobre o Morro dos Ventos Vivantes sendo como um romance, não é? A gente ouve o Morro dos Ventos Vivantes, é um romance, que não sei o que, ou então algo do tipo, mas na verdade, não acho que seja. Na verdade, eu já tinha visto que o Morro dos Ventos Vivantes, ele tá mais para uma tragédia do que para um romance, tá? Isso eu tô falando no sentido gramatical da língua portuguesa, tá? Tô falando no sentido realmente da literatura, quais os tipos, o gênero do livro. Mas o que acontece? Se a gente fosse analisar como um romance, a gente já sabe que tudo vai dar errado. Esse é o princípio, entendeu? Se você vai ler o Morro dos Ventos Vivantes, fique sabendo que esse romance dá errado, entendeu? Dá tudo errado. Então ele é bem fora do óbvio, digamos assim, se fosse analisar no sentido de um romance. Beleza? Os críticos literários, eu tava vendo num vídeo da... Qual é o nome? Tati Feltrin, da Tatiana Feltrin. Eles fazem uma boa comparação da Emily Brontë, a autora desse livro, com a sua irmã Charlotte Brontë e o seu livro Jane Eyre, que é bem, digamos assim, um pouco mais óbvio, né? Um clássico também, mas é mais óbvio. Nunca li, pretendo ler, inclusive, e trarei a resenha pra vocês quando eu ler. Mas o que acontece aqui em O Morro dos Ventos Vivantes é o seguinte, né? Nós temos inicialmente uma família, pais e as crianças, e o que acontece? Um dia esse pai, eu não sei muito bem, não me lembro, acho que ele foi viajar, foi trabalhar, algo assim, ele encontra um jovem no caminho, né, uma criança, e ele resolve adotar aquela criança, traz para casa, e aí que tudo começa. Essa criança se chama Heathcliff, não é Heathfly, como eu falei no outro vídeo, é Heathcliff. E ele mora com essa família. O que acontece inicialmente com a chegada do Heathcliff? Esse local onde essa família morava chamava o Morro dos Ventos Vivantes, tá? Chamava o Morro dos Ventos Vivantes, por isso que é o nome da história chamava Morro dos Ventos Vivantes, a casa onde eles moravam. E o que acontece? Isso era muito comum, tá? Antigamente na Inglaterra as pessoas davam nome às propriedades, inclusive a gente vê isso em vários outros livros. Mas o que acontece é que Heathcliff chega e aí ele já tem ali uma certa rejeição por parte do seu irmão, digamos assim, entre aspas, né? O seu irmão adotivo, que é o Senhor Renishaw. Só que na época ele não era senhor, ele era criança, eu não me lembro o nome dele, não sei se é Daniel, será que é Daniel? Não, acho que não é Daniel não. E ele começa a ter essa rejeição, esse irmão humilhava, realmente tratava muito mal ele, o Heathcliff, e o Heathcliff, ele tem um temperamento muito amargo, digamos assim, ele é uma pessoa que guarda muito rancor. E em todo o livro a gente percebe, porque ele vai passando as idades, né? A gente percebe que ele não é tão bom, não é bondoso, não é gentil. Ele é uma pessoa realmente amargurada, uma pessoa rancorosa. E o que acontece? E temos aí também a outra filha, né? Que é a Catherine. E a Cathy, a gente chama ela de Cathy também, por causa do apelido. A Catherine, a Cathy, enfim, ela vai muito na onda do Heathcliff, né? Eles são muito amigos. E ela se torna uma pessoa muito bagunceira. Eu percebi, quando estava lendo O Morro dos Ventos Vivantes, que assim que Heathcliff chega, parece que a paz que se tinha um pouco assim na casa, ela começa a ruir. Ao longo do tempo, vai passando o tempo, eles vão crescendo ainda assim com esse embate entre os irmãos de não gostarem um do outro. Catherine, ela se torna uma pessoa meio selvagem, digamos assim, para a época. Ela era muito levadinha, digamos assim, era bem agitada, enfim. Mas o que acontece é que Heathcliff, ele realmente tem essa característica bruta, essa característica de, querendo ou não, ele influencia muito Catherine. E aí, bem, vai passando o tempo, a mãe deles morre, a mãe adotiva, depois o pai deles morre, e o filho mais velho, que é o Sr. Renishaw, que não gosta de Heathcliff, ele assume aí a liderança, digamos assim, do Morro dos Ventos Vivantes, ele vira o patrão. E, bem, ele trata Heathcliff miseravelmente mal, né? Ele realmente o humilha, realmente o trata mal, e aí vai passando os anos, e ele vai, ao longo do tempo, Heathcliff vai meio que se afastando também, ele vai trabalhando fora de casa, vai ficando distante, e o Sr. Renishaw, ele tinha uma grande preocupação com Catherine, que ia muito na onda de Heathcliff. Um tempo, depois ele se casa e ainda continua morando no Morro dos Ventos Vivantes com a Catherine, e o Heathcliff também fica por lá, mas acontece que um dia ela e o Heathcliff, Catherine e o Heathcliff, eles acabam, numa dessas aventuras deles, eles eram muito levados, tinham lá para uns 12 anos, acho que era mais ou menos isso, eles acabam entrando na propriedade dos Linton, se não me engano é Linton mesmo.
As pessoas ali em redor do Morro dos Ventos Vivantes veem Heathcliff como uma pessoa não muito boa, como realmente uma pessoa ruim. Eles veem Heathcliff dessa forma, devido às atitudes dele também. Catherine, ela acaba entrando ali na casa, eles acabam acolhendo ela para cuidar dela. E o que acontece é que ela fica lá uns dias. E ela muda da água pro vinho, digamos assim. Ela realmente muda tudo, ela vira uma lady, digamos assim. Ela fica super educada, porque o Sr. Linton ali, aquela família mais rica também, mais abastada, eles têm muito essa educação. E lá ela conhece o Sr. Linton, que na verdade era uma criança, na época eu não me lembro o nome dele. Não sei se é Daniel Linton, eu esqueço o nome dos personagens, mas é o Sr. Linton e a Isabella Linton, que é a irmã dele. O que acontece é que quando ela volta, Cliff tem logo ali um choque, porque ele vê que ali a amiga dele, não só amiga, ele gostava muito de Catherine, percebe ali que ela está muito diferente. Ela o trata da mesma forma, mas ele percebe essa diferença. E aí o que acontece é que eles começam a realmente dar aquela distanciada, o Sr. Renasshaw, ele se casa, como eu já falei, e o que acontece é que ao longo do tempo, conforme o tempo vai passando, Catherine ela vai se relacionando mais com os Linton, vai ficando mais tempo lá, vai visitando mais, os Linton também vêm visitá-la. E Heathcliff vai se afastando realmente, até que Catherine, ela declara para sua governanta que ela queria se casar com o Sr. Linton, embora ela amasse Heathcliff. Bem, eu vou parar aqui para explicar um pouco melhor para vocês por que eu tô contando desde o início a história e não contei a parte principal. Eu comecei a contar assim a história sem contar o início, na verdade, porque no início nós temos aqui um senhor que vai e aluga uma das propriedades de Heathcliff muitos anos depois de tudo isso que eu tô contando pra vocês, quando ele já era mais velho. E ele vai visitar Heathcliff no Morro dos Ventos Vivantes quando ele morava, quando ele já era bem mais velho, e ele tem um choque ali entre digamos assim, a forma como Heathcliff trata as pessoas, e ele já tem aquele choque primeiro. E a empregada que tá ali nessa propriedade que ele alugou do Sr. Heathcliff começa a contar a história. Por que o Morro dos Ventos Vivantes? Porque Heathcliff é dessa forma, porque aquelas pessoas que moram no Morro dos Ventos Vivantes são daquela forma. Ela começa, Nellie, né, o apelido dela é Nellie, Senhora Dean, ela começa a contar o que acontece ali, o que aconteceu, porque ela morava no Morro dos Ventos Vivantes, ela cuidou daquelas crianças, ela era babá. Então, ela era babá de Catherine, de Heathcliff, digamos assim. Ela era mais tratada como irmã, porque ela tinha basicamente a mesma idade que eles. Mas, basicamente, é isso que acontece. Ela começa a contar, e é justamente essa história que eu tô contando pra vocês. Só um adendo pra vocês não ficarem muito perdidos, tá? Os dois se separam ali, Heathcliff acaba ouvindo isso e vai embora pra longe. Catherine acaba se casando com o Sr. Linton, e aí Heathcliff que começa toda a sua raiva, sua cólera, toda a sua revolta. Porque Heathcliff, ele é uma pessoa muito rancorosa. E ele, depois de meses, quando ele retorna, ele foge desse tempo, e depois ele retorna rico, abastado. E o que acontece? Catherine, muito feliz com a volta de Heathcliff, o acolhe em casa e tudo mais, contra a vontade do Sr. Linton, que não gostava de Heathcliff, o seu marido. Mas, enfim, eles conversam, se tornam ali amigos, e é aí que Heathcliff a gente consegue perceber os seus reais desejos de vingança, digamos assim. Ele começa se vingando do Sr. Renasshaw, e o Sr. Renasshaw, nessa época, ele estava realmente muito descontrolado emocionalmente, enfim. Ele morava no Morro dos Ventos Vivantes. Catherine, depois que casou, ela saiu de lá, ela foi morar na Granja Tuckerscock, um negócio assim, Tuckers, enfim, não sei, ela foi morar na granja. E aí acontece que ele começa o seu projeto de vingança, ele começa financiando, comprando o Morro dos Ventos Vivantes, ele compra o Morro dos Ventos Vivantes do Sr. Renasshaw, que na época ele estava realmente ali abandonado em vícios, enfim. E aí ele compra e começa o seu projeto de vingança ali, sabe? Ele começa a tratar muito mal o Sr. Renasshaw por conta de tudo que ele sofreu, acredito eu. E bem, um dos traços interessantes do Morro dos Ventos Vivantes é que desde o princípio, quando Heathcliff chega, as coisas mudam muito de modo com que as pessoas ali no Morro dos Ventos Vivantes se tratem de uma forma exageradamente ruim. Tipo, o que a gente entende por bom tratamento, por gentileza, não existe no Morro dos Ventos Vivantes, naquela casa não existe. Existe, na verdade, um descontrole muito grande, emocional, enfim. As pessoas, elas realmente são muito, digamos assim, como a gente costuma falar hoje em dia, quando uma pessoa é mal educada, então elas são muito mal educadas, entende? A gente percebe essa característica o tempo todo, insultos, o tempo todo essa rixa familiar forte,
ali. E querendo ou não, Kate, apesar da gente, ou Kathy, apesar disso a gente percebe que a Catherine, ela também tem um pouco desse descontrole, querendo ou não, né, descontrole no sentido de que ela também age dessa forma muitas vezes. E eu não sei dizer se é por influência do Heathcliff ou se, sinceramente, isso é realmente 100% ali ela. Mas o que acontece é que ele começa o seu projeto. E Heathcliff, ele era apaixonado por Catherine, né? Ele desde jovem, ele era apaixonado por ela. E ele, de certa forma, não aceita o fato dela estar casada, ele respeita isso. Mas ele descobre ali uma brecha para poder se vingar, que é casando com Isabella Linton, a irmã do Sr. Linton, que fica amargurado, fica assim, né? Ele não aceita aquilo, fala que se ela casar com o Heathcliff, e a Isabella estava apaixonada pelo Heathcliff, se ela fizer isso, ele vai deserdá-lo, um negócio assim, e eles não serão mais irmãos, né? E o que acontece é que ela foge com o Heathcliff, e Catherine adoece. Acontece algumas coisas, e Catherine adoece, porque ela não queria primeiro que Heathcliff se casasse com Isabella. E segundo, eu não sei dizer se ela realmente sentiu alguns ciúmes ou algo do tipo, só sei que ela adoece. E Catherine, ela é uma menina mimada, digamos assim, ela é bem uma pessoa realmente que, se você contrariar as vontades dela, ela realmente vai ficar bem mal. E aí ela ficou bem mal, as pessoas, tipo, a própria empregada que estava com ela, a senhorita Dean, que foi morar com Catherine depois do casamento, ela resolveu seguir com Catherine, ou talvez foi obrigada, não me lembro, mas acreditavam que ela estava doente. O próprio Sr. Linton não sabia que ela estava doente, achou que ela estava só fazendo drama, realmente não queria conversar com ele. Mas ela estava doente, bem doente. E aí Heathcliff retorna sabendo que ela está doente, a visita e tudo mais. E realmente começa a ter muitas alucinações, começa a sonhar com mortos vivantes, começa a sonhar acordada, ela começa realmente a delirar. Eu acho muito bonito nisso, o caráter do Sr. Linton é bem diferente do Heathcliff, e eu só acho bem interessante. Ele ficou ao lado dela durante todo o tempo que ela ficou doente. Heathcliff foi visitá-la. E ele fala, né, por que você casou com ele, por que você não casou comigo, que não sei o que, você me amava e tudo mais. E, bem, mas ali não há, depois ele foge, depois ele volta, vai embora. E ele tinha voltado, né, ele tinha fugido com Isabella para casamento, eles retornam. E aí Isabella percebe que ele era completamente um monstro, não é? Uma pessoa boa, não era um marido bom, e na verdade enganou. Bem, a gente percebe que depois, quando o filho de Isabella vai, né, para a granja, primeiramente, ele vai morar com o Sr. Linton e sua filha da Catherine, que também se chama Kate. E aí o que acontece é que o Sr. Heathcliff vai e não, eu quero cuidar do meu filho. Vamos ver como que vai dar isso aí. Ele vai, eles mandam o filho dele muito tristemente. O Sr. Linton não queria que isso acontecesse, porque todo mundo conhecia o caráter do Sr. Heathcliff e sabia que se ele realmente morasse com o garoto iria realmente se tornar um segundo Sr. Heathcliff, seria algo bem ruim. Mas o que acontece é que o próprio Heathcliff se surpreende porque o filho dele é muito parecido com Isabella. O seu filho, além de parecer ali com Isabella, ele era um menino fraco, um menino muito mais frágil. Então não parecia com o Sr. Heathcliff. O próprio Heathcliff tinha uma preferência pelo filho do Sr. Reneshaw, na visão dele. Ele parecia muito com Kate, parecia fisicamente falando, o filho do Sr. Reneshaw parecia muito com Kate, mas ao mesmo tempo ele era muito bruto. Então o Heathcliff gostava bastante do Hareton, né, que é o filho do Sr. Reneshaw. Mas a gente percebe uma característica bem triste ali no Heathcliff, que é realmente ele já começa ali, apesar dele ter dado boa educação, evitar, a princípio ele evita bater no seu filho e tratá-lo mal, ele rejeita o Linton, né, rejeita o seu próprio filho que aí depois de um tempo ele começa a ficar doente, começa a ficar adoecido, né, então ele realmente rejeita ali o seu filho. Durante todo o livro, a gente fica com o estômago, digamos assim, alto, a gente fica com aquela ansiedade. Por quê? Porque eu acho isso muito interessante que a Emily Brontë conseguiu. Ela conseguiu imprimir no livro a maldade humana de uma forma tão autêntica que chega a ser um pouco medonha, digamos assim. Mas não no sentido negativo. O que eu quero dizer é que é o seguinte, a gente vê dois contrastes muito interessantes também, que é na figura do Sr. Linton e que é na figura do próprio Heathcliff. Porque o Sr. Linton, ele é diferente, completamente diferente do Heathcliff. Eu acho que ele é muito mais virtuoso do que o Heathcliff.
A gente pode perceber isso nas duas realidades, tanto como esposo, ele era muito melhor do que o Heathcliff seria para a própria Kate, se a gente for pensar, e ao mesmo tempo enquanto pai, né? Diante das situações ali, ele cuidando de Kate, ele era realmente um pai exemplar, enquanto Heathcliff repelia o seu filho. Apesar da gente poder pensar que talvez se Heathcliff tivesse ficado com Catherine, poderia ter sido diferente, é muito difícil pensar nisso, porque em nenhum momento Heathcliff busca uma autêntica mudança. Ele é próprio chamado pelos outros personagens de um demônio ali, porque ele realmente era uma pessoa muito ruim, muito excêntrica, mas ele era bonito fisicamente, digamos assim. Mas o que acontece, então, é que ao longo do tempo, né, a trama vai se resolvendo, a gente percebe cada vez mais a maldade de Heathcliff. Ele chega a sequestrar a filha do Sr. Linton, porque ele quer que os dois casem para que ele tenha a herança e ainda possa dominar ainda mais, né, o Heathcliff chega a esse ponto. A gente só percebe que o livro, a gente só tem aquela sensação de agora tá tudo bem, a gente fica se prendendo a respiração e depois solta assim, agora já tá tudo bem. No final do livro, principalmente depois quando o Heathcliff morre, né? E assim, isso é ruim pensar nesse sentido, né? Ele podia ter mudado a sua vida, podia ter sido diferente, podia ter superado a Kate, mas não, ele não supera e muito pelo contrário, né? A morte dele, ele quase que se autodá, ele chega a um momento ali que eu acho que, na verdade, ele deveria estar principiando ali uma loucura, eu diria. Ele realmente talvez seria algo mais psicológico, um pouco parecido com a Kate, com a Kathy. Heathcliff, ao final ali, ele já começa a ter alucinações, ele não come, ele para de comer, eu acho que ele morre justamente por conta disso, de fome. A única pessoa que chora a morte dele é o Harrington, né, filho do senhor Reneshaw, que agora já era adulto e tal, ele chora ali, a morte dele ele era diferente, ele realmente mudou a sua vida, ao longo do tempo a gente vai percebendo isso, o filho do senhor Reneshaw, o caminho que ele seguiu. Mas por que ler O Morro dos Ventos, né? Basicamente contei aqui um pouco da história para vocês, não contei os pontos principais e os mais interessantes, então você pode ler sem medo, é muito interessante. Bom, eu acho que é interessante que nós cristãos, católicos principalmente, eu gosto da ideia de nós lermos clássicos porque eles têm muito a ensinar. Mas o Morro dos Ventos Vivantes, em particular, a gente percebe a que ponto pode chegar a maldade assim, humana, né? Não é um livro que fala sobre os terrores da humanidade pior, sei lá, ele não é um serial killer, ele não é uma pessoa que mata, ele não, o Heathcliff não é esse tipo de pessoa, mas ele é uma pessoa que realmente não tem nenhuma bondade em seu coração, e se tem, ele se dedicou apenas a Catherine, e Catherine, ela percebe que ela não se casaria com Heathcliff por conta realmente do caráter dele, né? Então, assim, é uma história interessante, a gente consegue distinguir bem vício de virtude, principalmente porque há muito, muito presente ali a maldade, os vícios de Heathcliff, ele querendo ou não, parece que passa isso para as outras pessoas. O Morro dos Ventos Vivantes inicialmente parece um lugar até mal assombrado, quando a gente está iniciando na história, dá para perceber isso. Então, assim, é uma história que eu recomendo, principalmente porque quando a gente percebe a maldade, assim, a gente consegue visualizando Heathcliff, visualizando, enfim, outros personagens que têm essa maldade também, tem um pouco disso, tem esses vícios, querendo ou não, a gente percebe o quanto uma alma fica distante de Deus quando ela não segue o caminho da bondade e da gentileza, quando ela não segue o caminho das virtudes, como distante essa alma fica de Deus, né? A gente percebe isso com a morte, digamos assim, porque ao final do livro, né, o Sr. Linton, ele adoece e tudo mais, e a gente percebe essa diferença das mortes, né? Isso era muito comum as pessoas morrerem lá por volta de uns 40 anos, e Emily Brontë coloca isso na história também, então ali nós percebemos a diferença. A morte do Sr. Linton foi bem mais serena, apesar das circunstâncias difíceis, se você ler você vai entender, mas em comparado com a do Heathcliff, que foi acompanhada ali de realmente uma angústia muito, muito, muito grande, assim, algo estranho. A morte do Heathcliff foi realmente algo estranho. Mas a gente percebe depois um certo descanso, não é mesmo? E aí você vai me perguntar, peraí, mas e anos depois a pessoa que alugou a granja, né? Então, depois a gente tem essa volta pro presente, e é justamente isso, né? Ele vem depois, ele depois de um tempo, ele vai visitar ali, ele descobre que o Heathcliff morreu, e é justamente aí que a gente percebe a paz, porque ele narra o que está acontecendo. Aí, em redor pós-morte de Heathcliff, a gente tem um minuto de paz.
isso é estranho, isso não é legal, digamos assim, né? Não deveria esperar ele morrer para tudo ficar bem, mas é o que acontece, digamos assim. E eu não contei tantos spoilers para vocês, fiquem tranquilos. Na verdade, o principal eu não contei, assim, que norteia muito a história, na verdade. Mas eu recomendo que vocês leiam, tá? Eu acho que é uma leitura super válida, eu acho que ajuda bastante. Os Viventes, ele não somente é uma história muito interessante, não somente nos ensina muitas coisas, mas nos faz olhar para a realidade de forma diferente. Eu lembro de quando eu terminei o livro, eu fiquei pensando, meu Deus, por que é um clássico? Deixa eu pensar um pouco mais assim, né? Vamos ver. Quanta coisa acontece, é muita coisa que acontece aqui. E é interessante porque mesmo narrando algumas cenas onde tem uma certa violência, onde realmente dá até um medo, assim, Emily Brontë imprimiu tanta leveza na história que a gente não percebe isso, sabe? É uma narrativa muito gostosa de se ler, não tem um pingo de empecilho de, sei lá, as pessoas falam, né? Não, o clássico da literatura é muito difícil de ler. Gente, começa pelo Mortos Viventes então, porque eu achei a maior facilidade do mundo ler o Mortos Viventes e foi uma leitura muito interessante. Sério, eu super recomendo. Espero que tenha dado para entender um pouco aí da história, porque assim, realmente é uma leitura muito interessante que fiz esse primeiro semestre, talvez uma das melhores, tá? Então, basicamente, a minha classificação para o Morro dos Ventos Vivantes é 5 estrelas, sim, tá? Não significa que ele seja o favorito da vida, significa que ele cumpriu os requisitos, ele bateu ali com as minhas expectativas, embora eu comecei lendo esperando um final feliz, um romance, algo bonito e tudo mais, e me surpreendi com a história, realmente não é nada óbvia, tá? O Morro dos Ventos Vivantes não é nem um pouco óbvio, é completamente diferente do que a gente espera de uma leitura, mas eu acho que realmente nos eleva a Deus quando nós percebemos o quanto os vícios, quanto a maldade, né, realmente, quando nós não seguimos o caminho bom, quantas coisas ruins acontecem, né? Apesar da própria Lidinha, a empregada, falar que o Heathcliff, ele tinha basicamente a mesma sanidade mental que ela, ele é uma pessoa muito perturbada, a gente percebe isso. Então, assim, a gente é realmente essa analogia que a gente faz, sabe? Que o quanto uma falta de virtude, o quanto a gente pode magoar outras pessoas, destruir a vida de outras pessoas quando nós não seguimos um caminho reto, um caminho bom. E, ao mesmo tempo, o quanto isso nos afasta da verdadeira felicidade, não é? Ele não tem um posicionamento, assim, embora também tenha partes que eles falam do cristianismo, como Joseph, enfim, embora haja algumas características assim, a gente percebe realmente que o Heathcliff não é nada cristão, não é? E, ao mesmo tempo, o Sr. Linton, querendo ou não, ele é uma pessoa, a própria Isabela, ela aparentava ser uma pessoa bem mais virtuosa, bem mais nesse sentido, e ao mesmo tempo a vida dela foi destruída, né? Então, assim, é bem interessante, eu super recomendo a leitura, eu acho que é uma leitura utilmente repousante, sabe? É uma leitura de distração que realmente é muito útil, tá? Bom, gente, basicamente foi esse o vídeo, já deve ter ficado com umas meia hora. Sim, umas meia hora, meu Deus. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram, porque eu também gosto de, enfim, compartilhar minhas leituras, falar um pouco sobre livros por lá também, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.